Olá amigos do YouTube, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui do canal da DR Soldas. Para você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, clique no sininho de notificações e fique sempre por dentro dos vídeos aqui do canal. Galera, hoje eu vou fazer a recuperação de uma peça, vou fazer o preenchimento interno de uma peça de alumínio, tá? Porque ela passou da medida, ela foi usinada maior e nós vamos fazer o preenchimento do diâmetro dessa peça com solda de alumínio. Então a gente consegue, com a TIG CDC, a gente tem um campo grande de materiais que a gente consegue fazer a recuperação. A gente consegue soldar com TIG aço inox, a gente consegue soldar aço carbono, nós conseguimos soldar cobre, a gente consegue soldar latão, bronze, alumínio, magnésio e diversos outros materiais. Tá? O que vai mudar vai ser o tipo de corrente, ou corrente contínua ou corrente alternada. Tá? Então por isso que a máquina é chamada de TIG ACDC. DC, corrente contínua, e AC, corrente alternada, tá, pessoal? Esse tipo de máquina, ele tem uma versatilidade muito grande, porque você consegue fazer tudo que é tipo de peça, tá? Todo que é tipo de recuperação. Então isso para quem trabalha com moto, quem trabalha com oficinas de carro e querem agregar a solda à sua oficina, é um bom investimento, tá? Você consegue trabalhar aí com diversos tipos de peça, tá? A soldagem TIG, ela é minuciosa, a gente tem que ter muito capricho e a limpeza sempre será envolvida, tá? Então o intuito do canal é mostrar para você como você vai proceder para iniciar a recuperação de uma peça, o que você vai usar na máquina, o que cada função representa aquilo e vai ajudar você a melhorar o seu acabamento, né? A sua soldagem, a sua recuperação aí da sua peça, tá, gente? Então vamos lá, vamos mostrar os tungstênios que a gente pode utilizar para solda de alumínio. Eu vou mostrar aqui atrás também a máquina que eu vou usar e falar um pouquinho mais sobre esse processo, tá bom? Vamos aqui para o eletrodo de tungstênio. Eu coloquei esses dois exemplos aqui para mostrar que são os eletrodos mais comuns que você vai encontrar no mercado. O eletrodo verde e o eletrodo de ponta vermelha, que é o eletrodo de tório, é o eletrodo toriado. O eletrodo verde é o eletrodo puro que trabalha muito bem em corrente alternada. O nosso eletrodo vermelho, ele tem tório e ele trabalha muito bem em corrente contínua, tá? Então a gente faz a divisão das correntes dessa maneira. O vídeo anterior eu falei que o eletrodo vermelho também é utilizado para soldagem de alumínio. Na verdade, até ele era na época, que como só tinha esses dois tipos de eletrodo aqui, o vermelho ele tem uma resistência melhor, tá? Então, dependendo do tipo de serviço que fazer, se podia se usar o vermelho também. Bom, hoje a gente tem outras opções de eletrodo muito melhores, né? Para a gente poder trabalhar. Então, o eletrodo verde para a máquina inversora ele não tem um bom rendimento. Tá? Você consegue fazer a solda, mas ele não rende muito bem, tá? Ele é mais mole, né? Ele acaba gastando a ponta e deformando essa ponta aqui com mais facilidade. E o eletrodo vermelho, né, composição nele que é o tório, que é um elemento radioativo, tá? As recomendações para você afiar esse tipo de eletrodo é usar luva e máscara, tá? A quantidade é muito pouca, como eu falei no vídeo anterior, a gente não tem alguma pessoa que tenha comprovado que se contaminou por causa desse tipo de eletrodo, enfim, tá? Mas é bom a gente saber, tá? Que a gente sempre for fazer a fiação dele, a gente utilizar aí luvas. Bom, nós temos outros tipos de eletrodo tungstênio aqui que eu vou apresentar para vocês, que são os de lantânio. O de lantânio tem dois tipos, tem o dourado e o azul, certo? O azul é 2% de lantânio e o dourado é 1,5% de lantânio. Esses dois eletrodos aqui, eles são coringas, a gente pode utilizar tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, ambos os dois. O azul, ele vai ter uma resistência maior à amperagem, então se eu vou trabalhar um pouquinho mais alto, ele vai aguentar um pouquinho mais, certo? Que o dourado. O dourado, ele tem uma boa abertura de arco em amperagens baixas e ele tem uma boa estabilidade. Então, esses dois aqui, certinho, você pode escolher para soldar alumínio e soldar aço também, tá bom? Bom, aqui nós temos mais duas cores diferentes, tá? Nós temos o cinza e nós temos o eletrodo branco.
O eletrodo cinza de sério, ele é muito bom para corrente contínua, ele tem uma boa resistência, mas ele também trabalha em corrente alternada, principalmente as máquinas WSE e 220p, aceitam muito bem esse eletrodo, né? Ele tem forma esfera bonita, você tem uma boa estabilidade e ele é muito gostoso de soldar com esse eletrodo cinza. O eletrodo branco, ele é aconselhado apenas para soldagem de alumínio, magnésio, né? Soldagem em materiais que trabalham em corrente alternada. O branco, ele é como se fosse o nosso verde, somente para corrente alternada, mas ele tem uma resistência muito melhor que o verde, ele suporta mais amperagem, né? Você consegue até colocar um balanço um pouquinho maior e ele vai aguentar, ele não vai derreter essa ponta dele, tá? Então, dependendo do tipo de soldagem, esse eletrodo branco vai trabalhar muito bem. Então, por isso que é bom a gente ter vários tipos de eletrodo, porque você vai iniciar a solda, viu que o eletrodo não está suportando, você precisa trabalhar naquela amperagem, você tem que aumentar um balanço para dar uma qualidade melhor na aparência da solda. Você vai testando, bota um, não ficou bom, bota o outro. E o branco é um bom substituto, né, do verde para trabalhar em corrente alternada, tá, gente? Então, esse só para alumínio, esse para corrente alternada e corrente contínua. Bom, como eu falei para vocês que a máquina WSE e a 220p trabalham bem com cinza, eu vou usar esse cinza aqui para fazer a solda nessa peça. Bom, galera, então assim, como a WSE ela já está conectada ao cooler de refrigeração, eu vou utilizar a tocha refrigerada, tá? Dependendo do tipo de serviço, você necessita de um cooler de refrigeração. Outros, né, que são mais leves, são mais rápidos, não necessita, tá? O que o cooler de refrigeração faz? Ele refrigera a cabeça da tocha e o corpo, né? Então a água vai circular sempre por aqui e vai fazer a troca de calor, tá? Qual os consumíveis que eu posso utilizar para solda de alumínio? Eu vou utilizar um bucal 8, uma pinça e um difusor de 2.4 comum, tá? Aqui na ponta do tungstênio eu fiz apenas um chanfrim, só para ajudar na hora que eu for fazer esfera no tungstênio. Por que fazer esfera no tungstênio? A passagem da corrente alternada tem um bom fluxo dos elétrons quando está com aquela esfera, tá bom? A própria corrente já forma, mas a gente consegue adiantar essa esfera para ficar bem estabilizadinho o nosso arco de solda, tá? Vamos colocar aqui na nossa tocha, tá? Vamos flochar aqui e vamos encostar até o fundo, até chegar no final, tá? Chegou no final, trancou, a gente dá uma, duas voltas para trás e depois vem e aperta a capa, tá? A capa longa é esse carinha aqui, tá? Que faz a vedação do gás na parte de cima da tocha. Aí acomoda o tungstênio, como ele é grande, ele vai ficar lá para cima, tá bom? Então vamos colocar aqui o nosso bucal. Vamos soltar aqui e vamos colocar o tungstênio mais ou menos aqui uns 3 milímetros, tá, para fora do bucal. Certinho? Agora nós vamos lá na máquina. Aqui na máquina de solda nós vamos fazer a seleção do processo de solda TIG. Vamos colocar AC para corrente alternada. Nós não vamos utilizar o pedal, tá? Vamos usar a tocha com o gatilho. Nós vamos colocar aqui em desligar função pedal, tá? Então assim, o que eu vou proceder primeiro? Vamos ligar a máquina aqui. Tá? Primeiro eu vou colocar aqui em torno de 0,5 segundos de pós-gás, tá? Pós-gás ali, praticamente, se quiser pode até deixar desligar. Vamos deixar desligado ali, tá? Se a gente vê que começa a sujar a pontinha tungstênio, a gente vem aqui e bota um pouquinho de pós-gás, tá? A gente tem que sempre proteger o tungstênio. Eu vou colocar aqui em torno de 40 amperes. Vou vir aqui no balanço e vou aumentar todo o balanço e vou colocar no mais 5 aqui, tá? E esse procedimento vai ser para fazer esfera no tungstênio, tá? A nossa vazão, vamos abrir aqui o cilindro de gás, argônio puro, cilindro todo marrom,
tá? Se tem uma tarja aqui, é mistura, é para Magni, tá? Então vamos dar uma regulada ali, tá? Como que eu vou regular a vazão? Certo, com o nosso fluxômetro de bucal, né? A gente vai conseguir ver quanto de gás que está saindo na ponta da tocha, para mim regular lá bem certinho. Então a gente vai colocar a tocha nessa posição. E vamos verificar, né? Aqui tá quase uns 3 litros, né? Eu tava usando com gás Lens. Ó. Então a gente vai ter que aumentar um pouquinho, tá? De novo. Já tá batendo lá, 8, 9. Aqui tá legal já, né? Certinho. Bom, pessoal, vamos para cá então. Desliguei um pouquinho a máquina para não fazer barulho e eu vou mostrar algumas coisas que a gente deve fazer antes de iniciar a solda de alumínio, tá? Então ainda não fiz a esfera na ponta do tungstênio por enquanto. Nós vamos fazer, já vou aproveitar que eu tô com a acetona aqui. E uma das coisas que eu vou sempre cuidar muito são as luvas que eu vou fazer a solda, tá? Então as luvas eu utilizo luvas de vaqueta, que são luvas bem macias, né? Onde você tem mais tato para conseguir segurar a vareta, você tem mais mobilidade, fica mais confortável de trabalhar. Você sempre vai ter que utilizar luvas para não queimar suas mãos, tá? Mangotes, avental, máscara de solda, tudo tem que ser utilizado para proteção, tá? Então assim, as varetas vou usar 40, 43 e nós vamos limpar essas varetas com acetona, tá? Eu tenho acetona, a gente pode usar álcool isopropílico também. Eu uso acetona já faz um tempo, tem um bom resultado e eu gosto de utilizar. Tá? Então a gente vai fazer a limpeza dessa vareta. E aqui a gente consegue ter o quanto de sujeira que fica, tá? Você compra a vareta nova, mesmo nova, você limpa todas uma a uma para tirar essa sujeira. Isso aqui pode te atrapalhar no cordão. Como está em cima da vareta, quando você depositar o cordão de solda, né? Quando você depositar a vareta, vai ficar aquela mancha pretinha por cima, todos aqueles pontinhos pretos. Tá? Aqueles pontinhos pretos são ocasionados, tá? Pela vareta. Mesmo que aquela nossa peça esteja bem limpa, nós não vamos conseguir dar um bom acabamento. Se está limpo, não tem sujeira, não tem furo, não tem poro e a qualidade fica boa, tá? Então vamos lá, vamos limpar todas elas e tirar toda essa sujeira. E eu vou aproveitar também para limpar a peça, tá? Vou passar um pouquinho de acetona na peça e a gente consegue tirar a gordura que está aqui por cima, tá? Ela não tem contaminação. O material é bom de soldar, não é fundido. E a gente vai tirar aqui, ó, essa sujeira, essa contaminação de graxa, de óleo, de alguma coisa, de gordura, né? Que possa vir aqui me atrapalhar na minha solda. Então vou dar uma limpada aqui geral pela volta. Tá? O preenchimento vai ser só aqui nesse espaço, toda a volta. Limpamos, olha como saiu o papel, olha a sujeira que a gente tira, né?
tá? Muito importante limpar a peça. Não adianta você fazer uma boa regulagem na máquina, chegar na hora a peça tá suja, tá? E aí a gente não consegue ter um bom acabamento. Então vamos fazer a esfera tungstênio agora, vou ligar a máquina. Ligamos a máquina lá, tá com 39, o balanço todo alto e a gente vai fazer a nossa esfera. Vou botar agora meu EPI, meu avental. Bom, estamos abrindo o arco de solda aqui, a gente vai ver que o arco vai ficar meio instável e conforme a esfera vai se formando, o arco vai se estabilizando até ficar de uma cor diferente, ó. A gente vai notar aqui, ó, estabilizou aqui. É que o momento que a esfera se formou. Então eu vou desligar, esperar o pós-gás proteger o meu tungstênio. Notei também que a peça tá branquinha lá onde eu abri o arco, não tem sujeira. O tungstênio também está clarinho e a esfera na ponta está formada, certo? Vamos para a máquina aqui, vamos colocar, baixar, né, ali no zero e vamos regular a máquina aqui em torno de 80 amperes. Eu vou iniciar em 80, conforme eu vou soldando a necessidade, eu vou aumentando a amperagem da máquina. Bom, agora com a máquina ajustada, tá? Não vou colocar vareta, vou fazer movimentos circulares, esperando, né, o arco bater na peça. Tudo clarinho, branco, ó, tudo branquinho. Ó, esperar a peça começar a aquecer para começar a formar aquela poça de fusão, né? O arco é bem forte, então na câmera fica um pouquinho difícil de enxergar. Ó, coloquei um ponto ali e tá um pouco fosco, né? Acredito que falte mais amperagem. Então eu vou fazer um cordão com a amperagem em 80 amperes. Tá? Vai ficar um pouquinho demorado, tá? Um pouco fosco a peça. A gente consegue ver que não tem brilho no cordão. Tá faltando um pouco de temperatura nesse cordão. Então eu vou aumentar a máquina. Vou botar em 120 amperes. A minha rampa de descida está muito longa. Eu vou baixar ela um pouco. O nosso pós-gás aqui tá bom. Eu vou fazer um teste, vou botar o balanço um pouquinho alto, um pouquinho mais alto do meio, para ver se eu tenho um bom desempenho, tá? O arco ele ficou forte demais, ele ficou muito instável e eu acabei tendo que regular novamente o balanço e baixando ele até um pouquinho mais baixo do zero. Então ali o arco ele já ficou melhor de fazer o cordão, né? Então eu vou preencher esse pedacinho aqui e no final eu quero ver como que vai ficar, tá? O acabamento desse cordão. A peça ela vai esquentando com o tempo e isso vai dando uma diferença no cordão. O cordão vai ficando mais bonito, ele vai ficando mais claro. A gente precisa muito de calor, tá? Para soldar o alumínio. Então ele tem que estar numa temperatura bacana. O alumínio funde ali a 600, em torno de 650 graus. Então eu vou acertando as ligas. Ó, esse último cordão já ficou melhor. Eu vou prender aqui e colocar a câmera no outro lado para ver se a gente consegue visualizar melhor. Então vamos colocando sempre no modo gotejado. Aqui aconteceu, né, um errinho ali que eu vou mostrar para vocês que aconteceu no momento de eu depositar a vareta, tá? E a gente sempre faz no modo gotejado. Como eu estou soldando de um lado e colocando a vareta numa posição que ela fica muito próxima da borda, eu vou cometer aqui um erro que pode acontecer com você aí no momento que você está soldando uma peça, tá? Então a gente vai virando e vai fazendo preenchimento, escaminhas, né? Vários cordãozinhos para preencher, tá? Abro o arco, vou trazendo o arco devagar e fazendo o movimento gotejado. Olha, vê que eu vou pingando a vareta e a gente vai fazendo aqueles cordãozinhos, aquelas escaminhas, né? Então agora eu vou para o outro lado aqui. E logo à frente eu já vou mostrar uma coisa que acontece também bastante, né? Quando a gente encosta a vareta
na peça aonde a gente não está soldando. Ó, trancou a vareta no canto da peça, na borda da peça, ó, trancou de novo. Ó, a gente tem que cuidar muito isso, vai acontecer novamente, tá? Gotejando. Ó, trancou a vareta na ponta de novo. Ó, vou mexer a peça novamente para fazer mais. Ó, o cordão com a diferença que já tá, ó. Bom, aqui eu já aumentei um pouco mais a máquina, eu botei em 140. Em 140 amperes. Eu parei, fui lá, aumentei a máquina. A gente consegue fazer o cordão mais rápido e a aparência fica mais bonita. Ó, trancou no canto novamente ali a peça, ó. Tem que cuidar muito isso. De novo, fazendo mais um cordãozinho de escamas. Então a gente vai fazendo preenchimento o quanto a gente precisa. Ó, se a gente encostar a vareta na peça, ela vai grudar. Ó, colou. Aqui já o preenchimento toda a volta. A gente tem que cuidar muito para não bater, né? Senão ele tranca no canto da peça. Aí você é obrigado a desligar, parar, destrancar a vareta e depois preencher. Então vou virar aqui, vou preencher o outro lado. A gente vai fazendo por escamas, né? Passes, né? Vai enchendo, sempre do modo gotejado. Aqui eu já tenho um espaço melhor para adicionar a vareta pingando, trazendo o arco e fazendo gotejamento devagar, né? Vamos preenchendo a peça. A gente não pode perder o calor, né? Aproveitar sempre o calor. Isso é muito importante. Esse movimento, o gotejado, a gente tem que treinar bastante com a mão, tá? Então a gente faz aquele movimentinho, né? Treinar, ó, movimento de você fazer o depósito da vareta, tá? Então a gente vai preenchendo escama por escama. Bom, então nessa altura aqui eu também já baixei a máquina para 129 amperes, tá? A gente iniciei com 80, fui para 150 e agora eu baixei, tá? Fui para 140 e agora baixei para 129. Então ela vai ficando uma aparência mais fosca. Eu vou lá e dou uma ajustadinha na amperagem, dou uma baixadinha para ver o brilho retomar. Então, não podemos exagerar muito na amperagem e também não podemos botar amperagem de menos, certo? Bom, aqui eu deixei em 129, como comentei, e o balanço eu baixei um pouco, tá? A aparência ficou melhor. Tá? Assim, se a peça começa a ficar mais fosca, a gente vai lá e dá uma ajustadinha na amperagem, tá? Se ela vai ficar com aparência mais preta ou mais brilhosa como essa aqui. Então a gente vê que no meio ela tá mais fosca e aqui nas pontas, algumas partes ela tá com um brilho melhor. Então é o momento que você consegue ajustar o arco, tá? Se começa a ficar muito tempo, esquenta demais, aí vai ficando essas diferenças. Não pode ter sujeira, poro, não pode ter furo. E no momento que a gente está soldando, a gente consegue enxergar ali na solda, tá? Se tá tudo bacana, se tá limpinho. Tá aí a peça preenchida toda a volta, sem sujeira, sem contaminação, o que garante uma solda boa, né? Bom, amigos, obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Fique aí ainda, espera, aguarde que tem mais dicas importantes para você que está iniciando no mundo da solda. E nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais contaminantes. Isso são matérias que a gente está falando em todos os vídeos e é muito importante ressaltar para você, tá? Que solda alumínio e para você que solda aço inox e aço carbono, tá? E outros metais também, como titânio, certo? Bom, gente, TIG, tungstênio inerte gás, tá? Essa é a sigla desse tipo de solda. Nós precisamos de um gás inerte para proteção. Não importa qual o material que nós vamos soldar. Se a gente vai soldar aço, se a gente vai soldar alumínio, se a gente for soldar magnésio,
nós vamos utilizar o argônio puro, um gás inerte, tá? O próprio processo já diz, TIG, certo? Nesse contexto, nós temos alguns materiais que eles são sensíveis ao calor, eles oxidam, certo? E um dos materiais que a gente conhece bem é o aço inox, tá? O aço carbono ele também oxida, mas o aço inox, como ele tem aquela cor mais brilhosa, ele aparenta muito mais a oxidação. A oxidação ela é prejudicial para a descontinuidade do cordão, porosidade, micotrinca, tudo isso compromete a qualidade do cordão de solda, tá? E isso para soldagem em aço carbono e aço inox, titânio, inconel, os materiais que eles são sensíveis à contaminação. Daniel, o que é contaminação? Quando você vai soldar com arco de solda TIG, você produz um calor muito grande na ponta da tocha, onde funde o material. Ali onde você tem aquele bocal tungstênio está saindo um gás inerte de proteção, tá? Então esse gás não deixa que o ar atmosférico entre em contato com a sua solda, tá? Então você está soldando. Quando você desligou o arco de solda, se você está soldando inox, no finalzinho do cordão você tem que proteger e a vareta também. Se ela estiver vermelha e você tirar debaixo do bocal, entra em contato com ar, oxida, fica aquela parte preta, e aí fica ruim a solda. Fica a aparência feia e a solda poderá ter problemas, tá? Essa é a grande diferença do alumínio. O alumínio não acontece isso. Se você estiver soldando e você tirar o bocal de cima da peça e tirar a vareta de baixo também do bocal, não oxida. O alumínio ele não tem esse problema. Pelo contrário do aço inox, nós temos que soldar mais rápido, né, para não passar tanto calor. O tipo de corrente também é diferente, corrente contínua. Você vai soldar mais rápido, botar a vareta para não dar tempo desse material esquentar demais, tá? E ele não oxidar. No alumínio, você precisa que o material esteja quente. Quanto mais quente, melhor. Você inicia lá numa amperagem, vamos dizer, 150, você começa a soldar e você tem muita solda. Vai chegar um período que o alumínio vai começar a passar, vai ficar quente demais, você tem que baixar. Mas você tem que aproveitar. Assim como eu fiz a minha peça, eu comecei a soldar e eu não parei. Eu fiz todos os cordões até terminar. Essa é uma vantagem de quem tem a tocha refrigerada e o cooler de refrigeração. Você não vai precisar parar. Se você for fazer um serviço de solda longa, você não vai precisar parar porque a mão não vai esquentar. A tocha não vai esquentar porque ela vai ter a troca de calor do cooler. Caso contrário, você, eu não tenho cooler, não tenho condição de investir, eu posso fazer com a tocha seca, você vai demorar mais tempo. Você vai ter que fazer um período, soldar, até você aguentar segurar a tocha. Tá? E isso acaba denegrindo, vai estragando a tocha, ela vai cada vez ficando pior, né? Ela vai soltando aquela borracha, vai estragando o corpo. E você vai tendo que dar intervalos, esperar a tocha refrigerar, você vai perder calor, e isso acaba atrapalhando no tempo de executar esse serviço, certo? Essa é a grande diferença de soldar alumínio e soldar inox, usar cooler e não usar cooler de refrigeração. Espero que essas dicas tenham, né, de muita valia para você que está pensando em montar um negócio ou quer aprimorar as suas soldas aí na sua oficina. Eu agradeço a todos por terem assistido mais uma vez. Um muito obrigado e até o próximo vídeo. E não esquece também de aproveitar as promoções das lojas Eduard e do canal aqui com a TIG 220p e a TIG WSE 250. Certo, pessoal? Um muito obrigado e até o próximo vídeo.